Fala galera, beleza? Professor Neno. Bom, antes de iniciar a nossa aula, vou pedir para você inscreva-se no canal, ative as notificações, dê lá aquele like bem maroto, receba as nossas videoaulas. Pessoal, toda semana eu trago um tema muito importante para você que vai fazer ENEM, para você que vai prestar vestibular. Então, dá lá aquela moral, beleza? O nosso tema de hoje é sobre as vegetações do Brasil. Então a gente vai falar de uma forma bastante generalizada de todos os tipos de vegetação que o Brasil tem. Nas próximas aulas eu vou começar a trabalhar com vocês de forma específica, individual, cada tipo de vegetação do Brasil. Hoje nós vamos apresentar essas vegetações para você. Beleza, pessoal? Então vem comigo. Bom, paisagem natural. Primeiro vamos conceituar a paisagem para a geografia. Paisagem é tudo aquilo que é perceptível no espaço geográfico. A paisagem ela pode ser uma paisagem natural, quando ela é criada pela natureza, ou a paisagem ela pode ser antrópica, quando ela é modificada, alterada pelo ser humano. Bom, a paisagem natural, pessoal, da paisagem natural, o elemento mais perceptível, sem sombra de dúvidas, é a vegetação, tá? Então, quando a gente olha uma paisagem natural, aquilo que mais nos chama a atenção são os tipos diferentes de vegetação, quando, por exemplo, você está viajando de carro, ou mesmo de avião, sobrevoando, você vai ver a vegetação, é um elemento muito perceptível. Tudo bem? Então vamos destacar as diferentes formações vegetais que a gente tem no Brasil. Para a gente entender isso, pessoal, é importante saber que alguns elementos interferem diretamente na formação da vegetação. O clima é, sem dúvida nenhuma, o principal elemento que vai influenciar a vegetação. Eu defino mais ou menos assim: vegetação é o espelho do clima. Então, quando você pensa, por exemplo, numa região onde você tem uma temperatura mais quente, uma precipitação mais elevada, possivelmente você vai ter uma vegetação mais exuberante, floresta amazônica, por exemplo. Quando você tem um tipo de clima mais quente, entretanto, onde as chuvas são mais escassas, como por exemplo no Brasil semiárido, onde a gente vai ter a caatinga, nos tipos climáticos desertos, onde você vai ter uma vegetação muito escassa, muito pobre mesmo, tá? Então o clima, pessoal, ele influencia na formação da vegetação. A vegetação é o espelho do clima, tá? Outro fator também que interfere, influencia, o relevo. Aí a gente vai trabalhar muito com a questão da altitude. Quanto mais alto, menor a diversidade, tanto da fauna quanto da flora. Então, a altitude também é um fator que vai influenciar na formação da vegetação. Outro fator extremamente importante que a gente precisa citar é o tipo de solo. Quando eu tenho um solo mais rico em matéria orgânica, automaticamente isso vai favorecer uma vegetação mais exuberante. Quando eu tenho um tipo de solo mais arenoso, isso vai dificultar a formação de uma vegetação. Geralmente a gente vai ter uma vegetação mais escassa, né, mais pobre, tá? Tem uma aula minha também que vocês podem ver sobre formação do solo. É só procurar lá no canal que vocês vão encontrar também. Então o solo é um fator muito importante e influencia muito na formação da vegetação. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entender os diferentes tipos de vegetação que a gente tem no Brasil. Bom, nós temos o que nós chamamos de formações florestais. Geralmente, para a gente identificar o tipo de formação, a gente vai ver o porte de cada tipo de vegetação. Então, as formações florestais, elas são caracterizadas como de grande porte, tá? Então, são formações de grande porte. A
altas mesmo. Podem ser árvores mais próximas, com folhas latifoliadas, ou uma formação de floresta aberta, como é o caso da araucária, tá? Então, quais são as florestas do Brasil? A gente tem a Amazônia, com enorme biodiversidade, mas eu vou estar falando de cada um desses tipos de formação vegetal em aulas mais individualizadas, tá? Além da Amazônia, a gente tem a Mata Atlântica, formação tipicamente litorânea, enorme biodiversidade também. Nós temos no Brasil a chamada Mata das Araucárias, típica do sul do Brasil, tá? Uma formação mais homogênea, bonita, mas mais homogênea. A formação das mata dos cocais, tá? Na separação entre a região nordeste e norte do Brasil. E a gente destaca também a chamada mata ciliar, aquela mata que acompanha e protege os rios, tá? Também pode ser chamada em algumas regiões do Brasil como mata de galeria. Então, aquela formação de vegetação que acompanha e protege os rios, tá? Caracterizado também como APP, Área de Proteção Permanente. Legal? Vamos lá. As formações arbustivas. As formações arbustivas são aquelas formações de pequeno ou médio porte, tá? Então, são formações em que as árvores são menores. São formações basicamente de arbustos, tá? No Brasil, a gente destaca duas formações arbustivas aqui no território brasileiro. O cerrado, que é a segunda maior formação do Brasil, menor apenas que a Mata Atlântica. O cerrado ele é caracterizado, ele é conhecido como a savana brasileira, pela característica muito parecida, principalmente no que tange a flora, muito parecida com a savana africana, tá? E a gente tem também a formação da caatinga. A caatinga, que é uma formação do semiárido brasileiro, da região do sertão nordestino. Só para a gente entender aqui. Uma formação que a gente chama de xerófila, né, mais adaptada a pouca chuva, tá? Então são formações arbustivas do território brasileiro. Nós temos as formações herbáceas. Essas aqui são basicamente formadas por gramíneas, né? São vegetações de gramíneas muito utilizadas principalmente, no caso aqui do Brasil, né, muito utilizada como pasto para a criação aí, principalmente bovina, tá? Então no Brasil a gente tem uma formação herbácea que é chamada de campos, né? Também pode ser chamada de pradarias, né? Ou pampas gaúchos, tá? É uma formação tipicamente aqui no Brasil que a gente encontra lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem, pessoal? E as formações complexas, né? Essas formações aqui é aquele tipo de formação que ela é uma mistura. São vários tipos de vegetação, tá? Então, essas formações, elas apresentam várias formações de vegetação. Por que elas são complexas? Porque é uma verdadeira mistureba de coisas, tá? Geralmente são ecossistemas muito ricos em biodiversidade, porque apresentam várias formações, áreas com formação de árvores de grande porte, formações de campos, formações secas, formações alagadas, tá? Aqui no Brasil nós temos duas formações complexas, com essa enorme biodiversidade aí. Nós temos o Pantanal. O Pantanal, ele é caracterizado pela Unesco como um patrimônio histórico, né, da humanidade, patrimônio natural da humanidade. O Pantanal, ele é uma formação de vários ecossistemas, por isso uma enorme biodiversidade. E a gente também vai ter como formação aqui os mangues, os manguezais. Os manguezais,
eles já estão na região litorânea, é o encontro da água doce dos rios com a água do mar, então chamadas formações halófitas, né, adaptadas à salinidade, plantas de raízes aéreas expostas, muito ricas em matéria orgânica, berço mesmo assim da reprodução flúvio-marinho. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, eu destaquei de forma bem generalizada os diferentes tipos de vegetação do Brasil. O que são florestas, o que é formação arbustiva, o que é uma formação herbácea de gramíneas, o que é uma formação complexa dentro do território nacional. Nas próximas aulas eu vou trabalhar com vocês cada uma dessas formações vegetais de forma individualizada, trazendo as principais características e onde elas estão localizadas no território brasileiro. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e bons estudos!